Fala aí, rapaziada, tudo bem com vocês aí? Oitavo ano, Colégio Frei Francisco, professor Edson Rodrigues aqui. Galera, nessa aula nós vamos aqui falar brevemente acerca da diversidade socioeconômica e regional da América. Bom, nós temos aí no continente americano alguns conflitos que ocorrem mediante alguns indicadores, né? Indicadores sociais, indicadores econômicos, né? E principalmente a questão da desigualdade social que vem afetando o continente americano de uma forma que vem a ocasionar esses conflitos e essa diversidade socioeconômica. Essa diversidade que fica muito bem explícita em um dos coeficientes de pesquisa e de cálculo, né, que é o índice Gini, o coeficiente de Gini, que ele indica bem essa desigualdade social e essa disparidade, na verdade, no nível de concentração econômica em dados países. Professor, explica isso melhor. É aquela questão de muitas pessoas possuírem uma baixa renda e uma pequena quantidade de pessoas possuírem uma renda exorbitante. Então é a concentração de renda nas mãos de poucas pessoas. E isso acaba se atenuando ainda mais dentre alguns países da América, né? Tirando ali o Canadá, nós temos aí até mesmo nos Estados Unidos um nível de concentração de renda e uma disparidade nesse quesito, ok? Bom, trazendo aqui o que o material de vocês explanou de alguns países, né? Vou citar alguns principais aqui para vocês, e um deles é o Chile, né? Que agora no ano passado, né, no ano de 2019, o Chile passou por uma onda de protestos muito grande que se espalhou aí pelas ruas do Chile, né? Houve aumento lá na tarifa de transportes, a população não reagiu bem a esse aumento, a inflação subiu, né? E houve a crítica por conta das desigualdades sociais, enfim, né? Mas saibam vocês que a economia chilena, né, o Chile que possui aí um dos melhores IDHs, Índice de Desenvolvimento Humano da América, e a economia chilena possui uma moeda que está descrito aqui para vocês, ó, o peso é mais desvalorizado que o real brasileiro, né? Porém para o país, né, serve bem para manter a economia. Do ano passado para cá houve uma pequena disparidade, mas imagino que o Chile irá contornar essa questão em breve, né? Então tá aí, a economia chilena é conhecida internacionalmente como uma das mais sólidas do continente americano. Por isso que eu acabei de falar para vocês que o Chile em breve estará resolvendo essa pequena disparidade econômica que ocorreu lá. Embora a moeda seja mais desvalorizada, né, o Chile possui uma economia constante e uma economia sólida, né? Foi adotado no país um modelo neoliberal, que foi aí mantido pelos governos posteriores até os dias de hoje, e como o texto diz, graças a essa sólida base institucional e essa forte coesão parlamentar, né, a política econômica do Chile ela se mantém estável, né? É claro, fazendo essa particularidade de que ano passado houve essa questão dos transportes no Chile. A economia chilena, que eu gostaria de frisar para vocês, dentre as atividades econômicas, tem atividades minerais, tem atividades de construção, de comércio, né, de manufaturas, mas eu gostaria que você, sempre que você ouvir falar no Chile, saiba que a potência da economia chilena é proveniente da pesca industrial, né, ali no Pacífico. É uma região, o turismo também é muito bem explorado no Chile, né, devido aos seus Alpes, a cordilheira lá dos Andes, né, então entra muita moeda estrangeira, dólar, real,
o euro, né, por conta dessa exploração do turismo no Chile, beleza? Ó, outro país que eu trouxe para vocês aí é a Bolívia, que também passa por uma onda de protestos, e esses protestos aí, inclusive até mais violentos do que os protestos que ocorreram ali no Chile. E aí lá na Bolívia estão mais voltadas à questão de fraudes políticas, né? Coisa que aqui no Brasil nós conhecemos bem isso, né? Questão nas fraudes lá no processo eleitoral, na votação. E aí houve as questões que envolviam lá o Evo Morales, né? Lá na Bolívia. E ele renunciou lá ao cargo da presidência, e isso ocasionou aí uma leva de conflitos muito grande. A Bolívia ela não tem uma força econômica como tem Chile, como tem Brasil, como tem a Argentina, mas é um país, sabe, com uma economia boa, uma economia que pouco vemos aí que está em extremo caos, como é o caso hoje, por exemplo, da Venezuela, que eu até me eximi de colocar aqui. Você pode acompanhar no seu livro na página 254, né, ali do seu material SAI digital, e averiguar a questão da Venezuela, que teve o seu ápice aí em 2003, aí caiu agora novamente, entrou no Mercosul, foi retirado do Mercosul e hoje está um dos casos mais preocupantes da América e do mundo, é a questão Venezuela. Mas bem, voltando à Bolívia, a base da economia da Bolívia está aqui, ó, produtos minerais, produtos agrícolas e a pesca. Quero chamar a atenção de vocês para a grande maioria dos países latino-americanos que a economia é voltada para o setor primário, certo? Exceto o Brasil aí e a Argentina, que possuem, embora tiveram uma industrialização tardia, né, tem a sua base voltada para o setor secundário. A maior parte dos demais países aí está com a sua economia voltada para o setor primário, com a extração mineral, com a agropecuária, né, extração vegetal, enfim, certo? Dentre esses recursos minerais explorados na Bolívia, né, tem alguns que são de extrema importância, como a prata, né, alguns materiais ferrosos, ouro, né, que ainda se encontra lá na região, né, e zinco, alguns materiais ferrosos em geral. Os produtos agrícolas, em sua maioria, que merecem destaque, o café e o algodão, né, por conta do tipo de solo. A pesca, né, que é principalmente a famosa farinha de peixe, essa farinha de peixe que é usada aí para criação de animais em tanques, né, que é é muito comum aqui na nossa região, a piscicultura, não é isso? Então eles utilizam e produzem e comercializam muito essa farinha de peixe, que é essa ração para esse pescado. E tem uma certa limitação industrial, como eu relatei para vocês agora há pouco. Deficiência na infraestrutura, deficiência nos transportes, deficiência na comunicação, o poder de compra da população não é elevado, é baixo, o produto interno bruto do país não é elevado, a renda per capita, consequentemente, a renda por pessoa é baixa. Então, a Bolívia não consegue crescer, né, economicamente, exatamente por conta dessa carência, principalmente do setor secundário, beleza? Dentre essas questões aí, e dentre esses dois países que eu citei para vocês, existem outros lá. Existe o caso de Honduras, a questão do México, que está ali próximo dos Estados Unidos e que é bem explorado por ele. Mas nós temos aí alguns distúrbios na América do Sul, alguns conflitos, né, que ocorrem não só na América do Sul, mas na América Latina como um todo, adentrando ainda o México também com seus conflitos lá com os norte-americanos e com o restante da América, dos países. Existe o conflito que eu não relatei aqui, mas que você já leu o seu livro, eu tenho certeza. Se não leu, vai ter que dar uma olhada lá, entre Estados Unidos e Cuba, que inclusive já até amenizou bastante nos últimos tempos aí com a abertura econômica lá em solo cubano,
Então questões meramente econômicas, políticas, entendeu? Questões sociais, como relatei para vocês agora há pouco a questão do México, né? E também do Brasil, principalmente no Brasil envolvendo narcotráfico e envolvendo os casos de corrupção, né? Que boa parte deles, o Brasil tem um sistema político corrupto e que nós pedimos a Deus que nesses últimos tempos, né, inicia-se um processo de mudança dessa, ou de fiscalização, ou não sei, tentativa de resolução dessa problemática que é a corrupção. E a gente espera que o Brasil em próximos anos possa sim, dentro da cultura, dentro da educação, da base familiar, possa retornar a ser, ou vir a ser, né, já que ainda não teve a oportunidade de se tornar um país com educação de primeiro mundo, entre aspas, né, e esperamos que futuramente o Brasil possa chegar nesse patamar de diminuir esses índices de corrupção, a qual o Brasil perde muito com relação a desvio de verbas que deveriam estar na mão da população e concentram-se nas mãos de poucos empreiteiros e políticos, né? Uma corja realmente que é egocêntrica e hipócrita, né? Que acaba tirando o lanche de crianças, tirando a escola de crianças e para o seu próprio bem, para pagarem aí seus luxos e muito dinheiro. Mas enfim, né? Assim como ocorre no Brasil, também em outros países aqui da América Latina, na América do Sul, isso é corriqueiro, infelizmente, e constante. O Brasil está envolvido aí nesse segundo ponto que eu relatei para vocês com relação à questão do narcotráfico, tanto com a Bolívia, como a própria Venezuela, né, o Peru, né, o Paraguai, são portas de entrada de tráfico, né, tanto de mercadorias como de entorpecentes, certo? E existem aí certos conflitos. Esse mapa vocês podem dar uma olhadinha nele aí, citei para vocês aí alguns conflitos aí atuais, né, nesse infográfico, vocês podem dar uma lida com relação a alguns estopins das crises que ocorreram aí até o ano passado nos países aí da América do Sul, certo? Gente, foi um prazer estar com vocês aí, um abraço, deem uma lida no capítulo. Isso aí foi só alguns pontos principais que possivelmente serão cobrados no seu simulado e na sua prova mensal, ok? Um grande abraço, até a próxima, fiquem com Deus e com saúde, valeu?